E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Vieira de Física. Hoje nós estamos na nossa aula de número 2, continuando o conteúdo de movimento retilíneo uniforme. Só que nessa aula de hoje nós iremos abordar casos especiais, casos particulares dentro do próprio movimento retilíneo uniforme. Então, se você quer saber mais, vem comigo que hoje você vai ter uma aula super especial. Nesta aula você vai entender que mesmo um objeto estando com movimento uniforme, ele pode interagir com outros objetos. Desta maneira, você tem que estar atento ao enunciado com relação a, primeiro, qual a velocidade que o objeto tem, se ela se mantém constante ou se ela não se mantém constante. Caso isso não ocorra, é um tema da nossa próxima aula. Mas agora a gente vai trabalhar apenas com os casos em que a velocidade permanece igual. E o nosso primeiro caso especial, o nosso primeiro caso particular, nós trazemos a velocidade relativa. Aí você deve estar se perguntando, Paulo, como é que eu vou identificar dentro de um problema que eu estou diante a uma velocidade relativa? É bem simples, é quando no enunciado é dito que existem dois objetos interagindo durante o movimento. Essa interação pode acontecer deles estarem perseguindo um ao outro, ou essa interação pode ocorrer no caso de uma ultrapassagem, quando eles estão no sentido contrário. Então imagine você correndo atrás de alguém, ou seja, você está tendo uma perseguição, vocês estão no mesmo sentido. E aí, para ilustrar na situação, imagine você caçando um Pokémon, tá aí, o nosso Pikachu está correndo, e você jogou uma Pokébola para alcançar o Pikachu. Olha só, pessoal, essa velocidade da bola eu vou representar por uma letra A. Ah, Paulinho, por que letra A? Porque eu acho bonitinho, gente. Eu quero botar a letra A. Eu quero interpretá-la pela letra A. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ter uma bola. Eu podia ter um outro Pokémon, eu podia ter uma pessoa, eu podia ter qualquer objeto. Então, por isso que nunca é interessante a gente determinar certos elementos para discriminar uma velocidade. Vamos chamar pela letra A como sendo qualquer outro elemento. Mas aqui temos o nosso Pikachu, olha lá o Pikachu, galera, com uma velocidade VB, o Pikachu também está correndo. O que a gente pode notar? Que a Pokébola está no mesmo sentido que Pikachu. Então isso quer dizer que a velocidade relativa, aquela velocidade que você que está aí, que olha este evento, você vai interpretá-la como sendo uma diferença entre as duas velocidades, onde você vai pegar a velocidade maior, que no caso seria da Pokébola, aí você diz, oxe, Paulinho, por que a velocidade da Pokébola tem que ser maior do que a do Pikachu? Porque senão, meu bebê, ele não vai alcançá-la. É necessário que o corpo que esteja atrás da perseguição, ele tenha uma velocidade maior. Caso contrário, eles nunca vão se encontrar. Então, você tem aqui a velocidade de A maior do que a velocidade de B. Então, como é que a gente faz o cálculo da velocidade relativa? Vamos subtrair A menos B. É óbvio que se nós estamos informando que isso é por causa de estarem no mesmo sentido, ó, vamos dar um destaque na palavra mesmo. Se eles estão no mesmo sentido, vamos ter uma diferença da velocidade. Ah, Paulinho, eu acho que eu já estou entendendo, né? Que se os sentidos forem agora diferentes, se eles começarem, ou seja, se o Pikachu corresse na direção da bola, se essa setinha agora apontasse para a bola, a gente teria uma velocidade sendo somada. Ô Paulinho, mas e o que é que eu vou fazer com essa velocidade relativa? Você vai utilizá-la no cálculo igual da velocidade que você tinha feito anteriormente. Ou seja, a velocidade relativa agora, ela é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Esse deslocamento que nós colocamos aqui é a distância que inicialmente os objetos se encontram antes do problema, ou seja, na hora que o Pikachu ele começa a correr, na hora que você lança a Pokébola, neste momento você tem uma distância entre os objetos. Essa distância será dividida pelo tempo. E essa velocidade que temos aqui é esta velocidade resultante.
Ok? Entendeu esse caso? Vamos para o próximo? No nosso próximo caso, a gente aborda a ideia do eco ou da persistência auditiva. Bom, eu acredito que você já deva ter ouvido o que significa a palavra eco. É quando a sua voz ela é ouvida de maneira igual. Para o eco ocorrer, é necessário que o som, ao ser produzido, ele encontre um obstáculo, ele bata em um meio e volte para si. Então, quando um garoto aqui deu um grito, na hora que ele gritou, ó, tá aqui, o cara tá dando um gritão aqui, ó, ei! Na hora que ele gritou, este som começou a ser propagado. Lembrando que a velocidade do som, ela no ar, vale aproximadamente 340 metros por segundo. Ô Paulinho, por que você falou no ar? Porque em cada meio essa velocidade do som é diferente. Por exemplo, na água, a velocidade do som é 880 metros por segundo. Mas nos metais, a velocidade do som pode chegar até 1.240 metros por segundo. Então vamos ter cuidado que a velocidade do som só é 340 quando for no ar. Se o meio for diferente, a velocidade também será diferente. Mas então, quando esse som ele bate em um obstáculo, tá aqui, ó, uma parede, esse som agora ele vai voltar, lembrando que ele volta também com a velocidade do som. Então, na hora que esse som ele volta, o tempo total que você teve, ele foi medido pegando 2 vezes a distância. Aí você diz, ô Paulinho, por que esse número 2? Porque ele foi e ele o que? Voltou. E aqui dividido pela velocidade do som. Uma outra maneira, aí você diz, mas ó Paulo, e se porventura a velocidade da ida não for a do som? Se porventura ele tivesse lançado uma pedra na parede e quisesse ter ouvido o som, como essa equação ficaria? Você teria o tempo total, que é o tempo que você levou para lançar a pedra e ouvir o impacto, sendo igual ao tempo da ida, mas o tempo da volta. Lembre-se que esse tempo daqui, ele é obtido por uma equação que você já estudou, que é espaço dividido pela velocidade da ida. Ó, isso aqui não é vida não, viu? A velocidade da ida, mas o mesmo espaço vezes dividido pela velocidade, no caso da volta, que pode ser o som. E isso daqui é igual a quem? Lembrando que esse D é o tempo total que você levou para ouvir o impacto, tá? Então, sempre que um problema disser que o tempo que você levou para agir e ouvir foi de algum valor, esse valor tem que ser igualado à soma do tempo da ida, que é a distância que você está do obstáculo, pela velocidade do objeto que foi lançado. Pode acontecer da questão vir uma flecha, da questão vir um projétil, somado com a mesma distância, só que com a velocidade do som, visto que o impacto ele vai ser ouvido. Então, quem veio é o som. Essa equação ela também é utilizada de maneira com que navios destroyers conseguem localizar submarinos, o chamado sonar, na qual ele emite uma onda sonora, que quando esta onda sonora representada pela a cor laranja, ela atinge um submarino, esse submarino ele vai refletir esse sonar, de maneira que este som que ele vai voltar para o navio, ele vai ter a mesma distância, você foi e voltou, 2D dividido pela velocidade do som. Tá fácil, não tá? Vamos para o terceiro caso? No terceiro caso, a gente vai falar da ultrapassagem entre objetos. É muito comum quando ele coloca um objeto com um valor de comprimento, podendo ser um carro, podendo ser um trem, podendo ser um caminhão, e esse objeto ele vai ultrapassar uma ponte, ele vai ultrapassar um túnel ou ele vai ultrapassar um outro objeto. Lembre-se que quando é informado a medida do objeto,
Ele deixa de ser um ponto material, cujas as dimensões são desprezadas, e passa a ser um corpo extenso, onde agora você obrigatoriamente tem que usar a medida dele. Então, olha, fica a dica. Se ele falar o tamanho do objeto, esse tamanho tem que ser somado à distância que ele percorreu. Vamos entender? Vamos lá. Eu tenho esse trem. Se eu disser que esse trem vai ultrapassar a ponte, eu tenho que ficar atento se eu vou te informar a distância do trem. Por exemplo, preste atenção na frase. O trem ultrapassou uma ponte de 200 metros. Então, quando eu digo que essa ponte ela tem 200 metros e eu digo que o trem ultrapassou a ponte, essa distância total é apenas a distância da ponte, 200 metros. Agora, veja como a frase fica diferente. Um trem de 50 metros ultrapassa uma ponte de 200. Você percebeu a diferença? Notou que agora o trem teve a medida informada. Então, essa distância total, ela seria a medida da ponte mais a medida do trem. Entenderam? Então, sempre que ele te informar a distância, a medida da distância do objeto, ela tem que ser somada àquilo que ele vai ultrapassar. Dessa maneira, a distância total é a soma entre o objeto e aquilo que ele ultrapassa, igual a quem? A velocidade que o objeto tem vezes o tempo que ele ultrapassou. E aí, você gostou? A gente agora vai para o último tópico. Agora a gente vai finalizar a nossa última etapa falando do estudo dos sinais do movimento retilíneo e uniforme. Vamos lá, galera. Vejam bem. Observem essa imagem daqui. Eu tentei reproduzir para vocês uma cena muito comum dos parques. Tudo bem que estamos no período de quarentena, que os parques eles estão fechados e até mesmo para evitar aglomerações. Mas imagine vocês um parque na qual vocês frequentem, ou a Avenida Beira-Mar, ou qualquer lugar que vocês gostem de fazer suas caminhadas. Então imagine aqui duas pessoas que em determinado momento da corrida, uma encontre-se em uma faixa que indique início e tem uma numeração 0. Esse 0, lembrando que está apenas indicando uma posição. Mas um outro atleta, no caso aqui uma moça, o local onde ela está, quando a gente começa a analisá-la, é uma faixa que está informando o número 200. Ô Paulinho, ela andou 200 metros? Talvez não, mas esses 200 indica a posição inicial dela. Por isso que é importante a gente nunca falar posição inicial como espaço inicial, porque isso confunde pra caramba. Então, observe que ela está na posição 200. Mas quando um olha para o outro, identificam-se que estão em sentidos contrários. Bom, na física, a maneira com que nós abordamos os sentidos opostos é por meio de um sinal. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos discriminar uma trajetória, indicando um sentido na qual nós queremos que seja o verdadeiro. Ah, Paulinho, por que tem que ser essa? Porque nós quisemos. Isso não pode ser um acaso de via de regra. Você pode colocar um outro valor. Então, se eu adoto a trajetória nesse sentido, o rapaz que está no mesmo sentido que a trajetória, ele será utilizado com um sinal positivo. Então, velocidade positiva, ela é quando o objeto está no mesmo sentido. Mas a garota que está no sentido contrário, para discriminar que ela está no sentido contrário, vamos usar um sinal negativo. Então, fica a dica. Quando você tem um sinal positivo da velocidade, não quer dizer que você está aumentando ela. Não tem nada a ver. Esse sinal positivo quer dizer que você está a favor de uma trajetória. Quando o sinal é negativo, não quer dizer que você está feito Michael Jackson, um Moonwalker. Não tem nada a ver também não, pessoal. O sinal negativo quer dizer que você está andando no sentido contrário ao movimento. Então, fica ligado nessa dica, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui como fica a nossa equação horária do espaço. Então, para o caso A, nós vamos ter uma posição inicial de A, que pode ser o 0 ou qualquer outro valor que ele nos informe, só que como ele está a favor da trajetória, o sinal é positivo, pegando a velocidade dele vezes o tempo.
Mas, quando analisamos a moça B, observe que a posição inicial dela também não interfere, porque essa posição é só o local onde ela começa a se mover. Mas, como ela está no sentido contrário, nós vamos adotar um sinal negativo. Então, ó, fazemos aqui a nossa revisão dessa parte. Fica a informação. Então, velocidade com sinal positivo, essa velocidade com sinal positivo, ela está a favor da trajetória. Aí você deve estar dizendo, Paulinho, essa frase está muito grande, eu queria ela uma frase um pouquinho menor. Eu posso diminuir essa frase? Pode. E como é que nós vamos falar aquilo que está a favor da trajetória? Nós vamos chamar de progressivo. Então, a palavra progressivo significa a favor da trajetória. Então, o movimento é progressivo, aquele movimento que vai a favor. Ah, Paulinho, agora eu estou entendendo, né? Que se eu disser que a velocidade é negativa, esse sinal de menos não está subtraindo não, né? Exatamente. Esse sinal de menos quer informar o quê? Que nós estamos contrário à trajetória. Aí você que gosta das palavras curtinhas, você deve estar dizendo, mas Paulinho, eu queria uma frase menor, eu queria uma palavra mais curta, ao invés de falar contrária à trajetória. Existe essa palavra? Existe também, e o nome dessa palavra chama-se retrógrado. Então, cuidado para você não esquecer. Então, quando a gente falar a palavra retrógrado, significa que estamos contrário à trajetória. E aí, você entendeu? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer exercícios sobre esses temas. Mas eu queria que você, na sua casa, já não perdesse tempo, já começasse a pegar o seu livro didático e começasse a fazer as questões. Na próxima aula, eu quero fazer com você as questões do nosso livro. Um grande abraço e até a próxima aula.